para as questões. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhor Júlio Marcelo, há uma dúvida aqui a respeito, não se está julgando a honestidade, a correção da senhora presidente. Nós estamos julgando a responsabilidade definida claramente aqui na Constituição, nos artigos 84, que trata das competências da presidência e das responsabilidades dela como gestora do país, chefe suprema do país. E, entre outras, está no inciso 27, a de delegar aos ministros a responsabilidade por fazer aquilo que interessa ao país. Essa delegação pressupõe que, quando o ministro assina algum documento, está fazendo em nome da Presidente da República, que delegou a ele este poder. Então, não adianta dizer que não tem assinatura da Presidente em decretos, em outras... Decretos tem obrigatoriamente que ter, mas em outros atos assinados, como na questão das pedaladas. Também no artigo 85, trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal, definindo claramente as imputações quando se comete. E as pessoas também têm dificuldade, às vezes, de entender por que ela está sendo julgada aqui. Isso é como se fosse o síndico de um edifício e ela seria a síndica do edifício chamado Brasil. E essa síndica ou esse síndico, sem consultar a Assembleia dos Condôminos, decide fazer uma reforma luxuosa no prédio sem esta consulta. E depois vem a conta para os condôminos pagar. Mas aí já é tarde, a conta já foi feita e vai ter que ser paga. E a conta está sendo paga de tudo isso que foi feito sem a consulta ao Congresso Nacional dos decretos pela população brasileira. Porque gastou-se muito mais do que se podia e sem autorização legal para fazer isso. Talvez assim as pessoas entendam melhor o que nós estamos decidindo aqui. Entendam melhor porque o impacto é sobre desemprego, sobre a falta de escolas e tudo. Então eu pergunto, doutor Júlio, no comprometimento da obtenção da meta fiscal durante a sua execução, a presidente perde a faculdade de editar decretos como determina o artigo da LOA. Eu pergunto para o senhor, a abertura do crédito somente seria possível com o envio de projeto de lei de crédito adicional ou mediante adição de medida provisória em caso de urgência, relevância e imprevisibilidade. É o artigo 62 do parágrafo 1º da Constituição, no caso, não foi o caso em relação aos decretos editados. Eu pergunto ao senhor, houve mudança de entendimento do TCU, especialmente em relação ao exercício de 2009, em relação aos decretos? Senhor Júlio Marcelo, por favor, muito obrigado, responda. Senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia. Muito boa a sua pergunta. Não houve alteração de jurisprudência nenhuma do tribunal, nunca houve decisão do tribunal abonando, achando razoável, considerando correta a abertura, a edição de decretos de abertura de crédito em descompasso com a meta. Nem poderia haver, seria uma contradição frontal com a legislação. Vossa Excelência dá o exemplo do condomínio. É como se todo condomínio tem um orçamento aprovado pela Assembleia. Imagine que a Assembleia aprova o orçamento, mas o síndico resolve gastar de uma forma diferente e contrair empréstimos para suplementar a arrecadação acima daquilo que está aprovado pela Assembleia e depois vai deixar essas obrigações a serem suportadas pelos condôminos. Então, é essa a natureza da responsabilidade. É uma gestão fiscal ilegal e que deixa consequências ruinosas para a economia. A Constituição prevê a abertura de crédito extraordinário e não suplementação, não crédito suplementar, extraordinário para atender despesas urgentes e imprevisíveis, e exemplifica com calamidade pública, comoção intestina, guerra, enfim, situações extraordinárias. Em situações normais de suplementação do débito, a medida correta, constitucionalmente prevista, para o caso de a meta fiscal já não estar sendo cumprida, é o envio de um projeto de lei para o Congresso Nacional que tem, pela Constituição, a legitimidade para autorizar a despesa pública. Obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, presidente Ricardo Lewandowski. Eu volto a este ponto, doutor Júlio Marcelo, porque às vezes
A repetição é muito importante para a gente fixar a ideia fundamental e necessária, como a que fazem, aliás, sobre a pregação deste processo. E para que se supere de vez essa controvérsia questão, eu pergunto para finalizar ao senhor e enfatizar. É equivocada a informação de que houve mudança de entendimento por parte do TCU no que diz respeito a decretos de abertura de créditos suplementares? Obrigado, senhor presidente. Senadora Ana Amélia. Então, repetindo e enfatizando, nunca houve uma decisão do TCU que considerasse correta a edição de decretos de abertura de créditos suplementares, suplementação de créditos, incompatíveis com a obtenção da meta. Nem poderia haver, isso seria uma violação direta à lei. Na oportunidade em que o TCU enfrentou o tema, ele disse, que foi nas contas de 2014, ele disse, com todas as letras, que isso é uma irregularidade grave, que viola a autorização dada pelo Congresso Nacional, portanto, viola a Constituição da República. E por esse um dos motivos graves que deram ensejo a que o TCU, pela primeira vez em 80 anos, emitisse um parecer pela rejeição das contas da Presidente da República. Obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria.